Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de volta para casa. Hoje a gente vai ver a lição 39 e ela tá bem extensa. O Kennedy está desenvolvendo bastante essa lição, mas primeiramente eu queria compartilhar com vocês, assim, vocês sabem que eu gosto de compartilhar as minhas lições, o que eu venho aprendendo, né? Também peço para vocês compartilharem a de vocês, porque sempre a experiência de um vai servir para uma situação que o irmão tá passando, né? Então é bom a gente compartilhar. Essa troca, ela enriquece muito o nosso estudo. Então assim, eu tive um sonho essa noite e bem perturbador no sentido de que foi com uma pessoa que eu sempre tive um sentimento não muito bom. É aquele nosso velho, aqueles nossos relacionamentos especiais que a gente tem, que é de amor e ódio. Então, nesse sentido, ainda por cima era os dois, né? De amor e de ódio. E eu tive um sonho assim, que eu acordei chateada por causa desse sonho, sabe? Que foi um conflito entre nós no sonho. Me veio assim aquela voz dizendo assim, esse pensamento de dizer que tu não gosta dessa pessoa é mentira. Então, se você tem, todos nós temos, aqueles relacionamentos especiais de ódio que você tem, ou até de amor especial que você tem, é mentira. Todos os pensamentos que você tem em relação a essa pessoa, mas vamos falar especificamente da relação especial de ódio, que é daquela pessoa que você não gosta. Odeio fulano, não vou com a cara do Beltrano, odeio fulaninho, sabe? Não gosto de fulaninho. Todo esse zoom na tua mente sobre determinada pessoa é mentira. Tu não odeia ela de verdade. Porque você é de verdade puro amor. Então esse sentimento de não gostar é mentira. É ilusório. De verdade, realmente, você é puro amor. Então você só pode estender amor. Compreendendo que qualquer relação de amor especial ou de ódio especial é ilusório, é mentira. Porque vem do ego. O amor mesmo, que é esse que vem da fonte, ele não separa, ele não divide, ele não adora fulano porque ele é diferente dos outros. Ele não odeia fulano porque é diferente dos outros, porque se comporta assim, porque se comporta assado. Amo fulano porque ele é uma pessoa assim, 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 e aí deixa ele diferente de todos os outros. Então, qualquer tipo desses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos que te fazem acreditar, às vezes até uma vida toda, não gosto de fulano, é mentira. Pura mentira. Porque então eu pedi, né, para o Espírito Santo me ajudar a ver a verdade ali naquele sentimento que eu tava tendo por causa daquele sonho, né? E eu pensei, eu não quero mais deixar isso para trás. Não quero deixar isso para lá. Porque ele tá me mostrando que eu tenho que olhar. Então eu disse pro Espírito Santo, eu quero olhar para isso. Eu
quero olhar para esse sentimento, para essa emoção, para isso tudo aí que acontece em relação a essa pessoa. E aí, pouco tempo depois me veio isso aí. Esses pensamentos e essa emoção de que tu não gosta da fulana ou do fulano, é mentira. Nossa, isso traz uma paz, gente. Vamos começar a nossa lição 39, então, né? A minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Existem duas formas de responder a essa pergunta. Em um nível, e o mais óbvio, a resposta é o título da lição. O oposto da culpa é a santidade, e o oposto do inferno é a salvação. Como devemos ver no segundo parágrafo, no entanto, o outro oposto de a culpa é o inferno é o de que a culpa é o céu. Nossa, vamos entender isso, com certeza. Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Mas, lembrem-se, depende com que olhos a gente está lendo um curso em milagres, estudando um curso em milagres. Porque lembra que o ego distorce tudo? Então, em algum momento, eu sei porque isso também já aconteceu comigo, além de Jesus dizer, já aconteceu comigo também, de eu estar lendo aquilo ali e eu achar que o texto, que Jesus está sendo contraditório em muitas partes do texto. Mas, mais uma vez, é a distorção do ego que faz isso. Então, eu pensava assim, ó, não importa se agora eu tô achando que tem contradição nesse texto aqui. Não importa. O que importa é que lá atrás eu escolhi confiar no professor Jesus. Então, se eu estou vendo ambiguidade, se eu estou vendo incômodo, se eu estou vendo qualquer coisa nesse sentido, eu estou vendo distorcido. Eu estou vendo com os olhos do ego, então eu vou observar aquilo ali, entregar para o Espírito Santo e seguir meu estudo adiante. Porque eu sei que aquilo ali foi um equívoco. Não é isso o que a maioria dos estudantes de um curso em milagres acredita em relação ao texto. O problema é que uma vez que você compreende o que o curso está dizendo, o que significa que você deixou de lado sua culpa, especialismo e o investimento em ser um indivíduo, o que resta é a simples verdade. Você não lê um curso em milagres nesse estado mental. Ele é sempre muito simples, claro e isento de ambiguidade. O que o torna difícil de entender não é a linguagem, os versos brancos ou qualquer outro aspecto da sua forma, mas sua falta de disponibilidade em entendê-lo. Isso não tem a intenção de atacar ou condenar, mas simplesmente ser um meio de ajudá-lo a entender porque você acha tudo tão difícil de compreender, sem falar em praticar. Enquanto você tiver um investimento em manter sua mente oculta, o seu corpo real e a individualidade suprema, vai achar o que esse curso está dizendo terrivelmente ameaçador. Inevitavelmente, então, a defesa natural contra a ameaça percebida seria obscurecer o que ele está dizendo. Só que eu não dava realidade, entende?
Não dava realidade para aqueles pensamentos que, nossa, essas ideias aqui estão ambíguas ou essas ideias aqui estão contraditórias. Eu olhava para aquilo ali, entregava para Jesus, para o Espírito Santo, corrigia o equívoco da minha mente e eu não dava realidade para aquela coisa. Ah, isso aqui é contraditório, me desculpe, não vou mais ler. Não fazia isso, tá, gente? Por isso que eu tô aqui hoje. Você não pode entender um curso em milagres sem primeiro deixá-lo penetrar. Uma vez que faça isso, no entanto, vai descobrir que quando você lê algo que há uma semana, um mês ou um ano não fazia sentido, as palavras subitamente parecem pular da página e serem totalmente isentas de ambiguidade. Vocês já estão nesse nível? Se ainda não estão, não se preocupem, porque vão chegar lá. Portanto, quando Jesus diz aqui, como ele diz em muitos outros trechos, que seu curso é simples e claro, ele não está sendo brincalhão, nem está tentando iludi-lo. Ele está simplesmente dizendo que se ele não estiver claro para você, é porque você está se defendendo contra ele. Uma afirmação feita no texto que era originalmente destinada a Ellen, a escriba de um curso em milagres. Esse curso é perfeitamente claro. Se não o vês com clareza, é porque estás interpretando contra ele e, portanto, não acreditas nele. E uma vez que a crença determina a percepção, né, uma referência à parte do texto que fala sobre a projeção faz a percepção, não percebes o que ele significa e, portanto, não o aceitas. Não estamos interessados em proezas intelectuais, nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Então, isso serve a muito dos nossos pensamentos santos e brilhantes que pensamos que estamos pensando. Mas já aprendemos que não estamos pensando de forma alguma. Em vez disso, esses pensamentos profundos são só sombras do pensamento de medo da mente. A dinâmica subjacente aqui é o nosso medo da clareza de um curso em milagres, o que faz surgir a defesa da complexidade. Isso faz com que suas simples verdades se tornem temporariamente inacessíveis para nós. Os ensinamentos do curso brilham em nossas mentes como o sol e nós nos tornamos tão amedrontados da luz que rapidamente produzimos nuvens, mais nuvens e ainda mais nuvens. Essas defesas, que em outro trecho são descritas como símbolos de culpa ou cortinas de fumaça, estou sempre falando com vocês das cortinas de fumaça que o ego faz, né? Nos protegem da luz do sol da verdade. No contexto dessa passagem, então, as nuvens representam nossas ruminações intelectuais, todas designadas sob a racionalização de buscar a compreensão, a nos defender contra a simplicidade dos ensinamentos. No final,
A simplicidade da verdade só pode ser experimentada, não compreendida através do cérebro. Que a gente está sempre falando. Como Jesus explica no texto sobre a complexidade. Vamos ver o que Jesus fala sobre a complexidade. A complexidade é do ego. Claro que é. Deus é muito simples. E não é nada mais do que uma tentativa do ego de obscurecer o óbvio. Você pode saber que tudo que é muito complexo, seja no âmbito da sua vida que for, não está ali a verdade. A complexidade não é de Deus, Jesus fala aqui, nessa parte do texto, no capítulo 26. Como poderia ser quando tudo que ele conhece é uno? É uma coisa só. Ele conhece uma criação, uma realidade, uma verdade e apenas um filho. Nada entra em conflito com a unicidade. Como poderia então haver complexidade nele? Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acreditas que a culpa é o inferno? Esse é o problema. O Ken está comentando sobre esse último parágrafo da lição. Nós acreditamos que a culpa é o céu. A gente nem tem noção das culpas que a gente carrega. A gente não tem noção que a gente acredita que a culpa é o céu. Mas não estamos conscientes disso, é o que o Ken fala. Existe uma subseção de os obstáculos à paz chamada a atração pela culpa. Capítulo 19. Na qual Jesus fala especificamente sobre a atração que sentimos em ver a culpa nas outras pessoas. É óbvio, no entanto, que se eu a vir em outros, é porque quero mantê-la real em mim mesmo. Esse é o problema. Nós acreditamos que a culpa é o céu e a santidade é a danação. No texto, Jesus diz que nosso medo real não é da crucificação, mas da redenção ou santidade. Sim, ele diz também que a gente tem medo do amor, né? Na presença dessa redenção, o princípio de expiação, que é nossa redenção, nosso autoconceito de individualidade desaparece. Nosso ego se vai, assim como nossos problemas e suas falsas soluções. Nada permanece além da luz da verdade, a luz que realmente nos assusta. Esse é o problema. A culpa preserva a individualidade porque ela nos diz para nunca olharmos para dentro de nossas mentes. Nossa culpa e auto-ódio são tão esmagadores que, se chegarmos perto deles, seremos destruídos. Portanto, seguindo a estratégia do ego que nós delineamos no prelúdio, fazemos um mundo e um corpo para esconder a terrível verdade entre aspas, né? Porque ela é ilusória, essa terrível verdade que o ego faz a gente acreditar que existe sobre nós mesmos. Essa dinâmica que revela o verdadeiro propósito do corpo é mais claramente articulada na seguinte passagem do texto. Eu vou trazer outro pedaço do texto aqui.
devemos voltar às partes dela ocasionalmente, mas aqui essa passagem em sua totalidade. Mas aqui está a passagem em sua totalidade. Acrescentei os pronomes apropriados onde eles poderiam ser confusos, ok? A gente sabe que a gente se confunde um pouquinho com os pronomes no Curso em Milagres, né? Mas é tudo resistência. O círculo do medo está exatamente abaixo do nível que o corpo vê e parece ser todo o fundamento no qual o mundo se baseia. Aqui, o mundo, estão todas as ilusões, todos os pensamentos distorcidos, todos os ataques insanos, a fúria, a vingança e a traição que foram feitos para manter a culpa no lugar, de forma que o mundo pudesse surgir dela, da culpa, e mantê-la, a culpa oculta. Sua sombra da culpa ergue-se à superfície, apenas o suficiente para manter as suas manifestações da culpa, mais externas na escuridão e para trazer desespero e solidão a ele, mantendo o mundo sem alegria. E como ele coloca os pronomes assim, né, pra gente não se perder do que tá falando, porque é muito sua, seu. Entretanto, sua intensidade da culpa é velada por suas pesadas cobertas e mantida à parte do que o mundo foi feito para mantê-la oculta, a culpa. O corpo não pode ver isso, a culpa, não pode ver a culpa, pois o corpo surgiu da culpa para protegê-la. E essa proteção da culpa depende de mantê-la sem ser vista. Os olhos do corpo nunca olharão para a culpa. No entanto, verão o que a culpa dita. O corpo permanecerá como um mensageiro da culpa e agirá conforme a sua direção da culpa, enquanto acreditares que a culpa é real. Pois a realidade da culpa é a ilusão que parece fazer com que a culpa seja pesada, opaca, impenetrável e um fundamento real para o sistema de pensamento do ego. Sua transparência da culpa e pouca consistência não são evidentes até que vejas a luz por trás dela, por trás da culpa. E então tu a vês como um frágil véu diante da luz. Portanto, não estamos conscientes de que a culpa é a escolha de preservar nossa individualidade, inventando pensamentos imaginários que a equacionam com o pecado e a culpa que merecem punição. Tudo isso é protegido pelo mundo e pelo corpo, que mantém o horror da nossa culpa oculto. Quando Jesus pergunta, então, acreditas que a culpa é o inferno? Nós enfaticamente respondemos, inconsciente pode ser, mas enfaticamente respondemos não. A prova de que respondemos isso é que nós acreditamos estar aqui como corpos e personalidades. Jesus sabe que isso é um fato no universo da percepção, o que está evidente no que ele diz a seguir. Se acreditasses
que a culpa é o inferno, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples, e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Essa é a resposta de Jesus quando você diz que não entende seu curso, que ele é complicado, difícil ou enrolado demais. Ele está lhe dizendo que esse não é o problema. Ao dizer, em uma linha que já citamos, Deus pensa de outra forma, Jesus lhe diz, eu penso de outra forma. O problema é que você acredita que a culpa é o céu e não acredita que a culpa é o inferno e que sua santidade é sua salvação. Nossa, para te ver o quanto Jesus precisa, quem sabe até humildemente, entrar na nossa complexidade, o que não precisaria se a gente não visse tudo com os olhos de complexidade. Tudo que ele fala para que a gente entenda o que ele quer dizer com sua santidade é sua salvação. Tem que desenrolar tudo isso para que a gente consiga compreender essa ideia. Claramente, Jesus não está atacando nem julgando ninguém aqui. Em vez disso, ele diz: você não será capaz de aprender esse curso enquanto não ouvir o que eu estou lhe dizendo. Que é que você não quer aprender esse curso. Traga-me seu medo de aprender para que eu possa ensiná-lo que um curso em milagres vai ajudá-lo, não feri-lo. O amor não vai abandoná-lo, traí-lo, nem crucificá-lo, mas simplesmente vai aceitá-lo pelo Cristo que você é. É esse amor que você teme. Lembrar quem você é. Essa passagem também é um apelo à nossa humildade. Jesus está gentilmente nos informando que ainda somos crianças espirituais, bebês na selva do ego que precisam de um irmão mais velho para estender sua mão gentil e nos conduzir através dela. Enquanto nos identificarmos com o nosso ser físico e psicológico, precisaremos de um curso em milagres como um meio através do qual Jesus nos conduz através do escuro mato cerrado do sistema de pensamento ego para a luz da verdade que brilha logo além dele. É apenas a arrogância do ego que nos faria acreditar que estamos além da necessidade dessa ajuda. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. O mundo não é nada mais do que um espelho do que você acredita ser. Por isso eu já falei em outra lição que toda a nossa salvação, a nossa iluminação, ela tá naquela diferença, naquele, sabe, entre o que eu acredito que sou, o que eu penso sobre mim e o que eu sou de verdade. Então,
O mundo não é mais do que um espelho do que você acredita ser. E, portanto, a salvação do mundo e a sua são idênticas, são a mesma. Ter e dar e receber, ter e ser, são todos iguais no curso e, portanto, são o mesmo. Se a realidade do amor, que é a única realidade, é a perfeita unidade, indiferenciada e nada mais, então o que eu tenho é o que eu sou. E o que eu dou é o que eu recebo. Novamente, eles são o mesmo. Os 4 são sinônimos da dinâmica que diz que o amor é e nada mais. Nesse mundo, é claro, ter, ser, dar e receber são separados. Se eu der algo a você, não o terei mais. Essas sentenças, além disso, enfatizam a necessidade de aceitarmos a expiação para nós mesmos. É só o que a gente tem que fazer. Não para qualquer outra pessoa. Eu cheguei até a comentar, né, como a gente tenha o hábito de ler alguma coisa que a gente acha que faz muito sentido e a primeira coisa que a gente pensa, ai, como eu queria que fulano lesse isso. É ou não é? Você só tem que aceitar a expiação para si mesmo, para mais ninguém, porque em última instância não há ninguém lá fora. Não posso ser útil a outros se permanecer um curador não curado. Isso ele aprofunda bastante no panfleto A Psicoterapia. Aprofunda bastante sobre o terapeuta não curado, né? As próximas linhas deixam isso claro. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Tá aí o meu grande conflito de por que eu me senti obrigada a parar de atender por um tempo, porque eu precisava avançar muito nos estudos. Curar muita coisa e compreender muita coisa com o Curso em Milagres, principalmente com o panfleto Psicoterapia. Isso eu falo para você que é terapeuta. Cheguei até a pensar que de repente eu não seria mais terapeuta, né? Não trabalharia mais com isso. Mas não é. Eu precisava primeiro aprender. Aceitar a expiação para mim mesma, para depois poder ensinar. Nada em um curso em milagres vai fazer sentido para você, intelectual ou experimentalmente, a menos que você perceba que tudo é um dentro do sonho do ego e no céu. A culpa em sua mente errada é a mesma culpa de todos, porque são todos a mesma mente. A gente só está sonhando com fragmentos, né? Da mesma forma, em sua mente certa,
Se você perdoar uma pessoa, perdoará a todos. Porque todos são o mesmo. O perdão precisa começar e terminar onde é necessário, em nossas mentes. Onde a escolha original pela culpa foi feita. Nós já vimos que conforme aceitamos a salvação para nós mesmos, ela automaticamente se estenderá através de nós para abraçar a filiação como uma só. Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. Eu não tenho que me preocupar em salvar o mundo ou melhorar uma condição terrível, quer seja global ou pessoal. Preciso apenas me preocupar em salvar a mim mesmo, o que significa pedir ajuda a Jesus para olhar para as minhas decisões e pensamentos equivocados de outra forma. Me perdoar. Que é o que a psicoterapia tem que ser. Ensinar o paciente a se perdoar. Essa é a meta da psicoterapia. Para que ele no final esteja se vendo de maneira diferente. À medida que aplicas o exercício ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. Isso, é claro, não faz sentido do ponto de vista do mundo. Portanto, quando os estudantes chegam a essa lição, ainda pensando que são pessoas reais, vivendo em um mundo que podem salvar, interpretam mal o ensinamento de Jesus de que não há mundo, que recebe atenção detalhada mais tarde no livro de exercícios, lá na 132. Aqui ele está ensinando que se eu salvar a mim mesmo e escolhê-lo como meu professor em vez do ego, o mundo todo será salvo também. A unicidade do mundo reflete a unicidade de nossas mentes. Uma unicidade que permanece em unidade consigo mesma, uma vez que ideias não deixam a sua fonte. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo perguntadas agora, ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. Lembra aquela passagem que tem no texto? Uma mente sem culpa não pode sofrer. É disso que temos medo. E, portanto, porque escolhemos ser não santos. Sempre que atacamos outra pessoa, quer seja em pensamentos, palavras ou atos, buscamos provar que somos não santos e não merecedores de amor. É muito simples. Só existe uma motivação específica: manter a si mesmo culpado. Se você for culpado, estará certo e Jesus errado, pois ele lhe diz que você é santo. Essa, então, se torna a resposta do nosso ego ao seu ataque. Vou mostrar a você. Veja o que eu estava fazendo ou o que eu estava pensando.
Vejo o que eu não estava fazendo ou o que eu não estava pensando. Você precisa entrar em contato com essa motivação subjacente que quer provar que a culpa não é inferno, mas céu. Eu já dei também esse exemplo para vocês em algum vídeo aqui no canal, né, gente? Que o ego mantém a gente se sentindo culpado sempre. Ou porque eu falei, eu não devia ter falado. Então, tô me sentindo culpada porque falei. Eu não falei pra pessoa, tinha que ter falado. Tô me sentindo culpada porque não falei. Eu fiz, me sentindo culpada porque fiz. Eu não fiz. Eu fui, eu não fui. De qualquer maneira, o ego faz a gente se sentir culpado em todas as situações. Uma vez aprisionado no redemoinho da culpa, seu sistema de pensamentos rapidamente passa a querer que a culpa esteja depositada em outro e não em você mesmo. A gente não se dá conta desse processo que a gente faz. Primeiro a gente se sente culpado, só que aquilo é muito horrível e aí inconscientemente a gente joga essa culpa nas outras pessoas. Tal projeção é o céu do ego. Sim, porque é a vida dele, né? Uma vez que ela protege a falta de perdão a nós mesmos. E, portanto, nossas identidades individuais dirigidas pela culpa. Preservar essa identidade é a motivação final dos nossos pensamentos de julgamento e ataque. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Por quê? Porque são exatamente a mesma. Ideias não deixam sua fonte. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? Tendo estabelecido isso firmemente no texto, Jesus está claramente deixando implícito aqui que Deus não sabe nada sobre esse mundo. Esse é um mundo não santo, vindo de um pensamento não santo, e Deus não conhece seu filho em um estado não santo. Se ele o fizesse, o estado não santo seria real e a dualidade seria a verdade do reino. Ainda que o ego fique ultrajado de ouvir que Deus não sabe nada sobre ele, na verdade, esse é o pensamento mais reconfortante de todos. Se Deus não sabe nada sobre você, então você, o filho separado de Deus, não existe. Verdade que inicialmente isso é terrível para o ego. Isso é ser identificado com o ego, entende? A gente acredita que a gente é o ego, a personalidade, o corpo. Então, quando a gente entra em contato com a ideia de que a gente não existe, esse corpo, essa personalidade, essa pessoa dona desse nome, com esses muitos papéis aqui no mundo, a gente resiste. Mas depois se torna reconfortante. Graças a Deus que isso aqui é um sonho, muitas vezes um pesadelo, e que nada disso aconteceu de verdade.
e que eu não sei o que é melhor para mim, mas que o Espírito Santo sabe. Graças a Deus. Mas o que Deus realmente sabe, que realmente existe, o ser que você verdadeiramente é. E essa parte aqui que ele tá falando é assim. Quando você tá na cama, dormindo, tendo um sonho, um pesadelo, seja o que for, quem tá fora do sonho, a pessoa tá te observando dormir, como que ela pode saber o que tá acontecendo lá dentro do teu sonho? Se é uma projeção da tua mente aquilo ali. Deus desconhece o seu filho em estado separado, mas por isso ele designou o Espírito Santo para entrar dentro do nosso sonho maluco e nos ajudar a despertar, a acordar do sonho. 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de prática mais longos para o dia de hoje. As sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas, não obrigatórias, encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões ao invés de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Novamente, vemos Jesus gentilmente nos encorajando e levando adiante em nossa prática. Ele claramente quer que pensemos nele e em sua mensagem com tanta frequência quanto possível através do dia todo. No entanto, ele não quer que nos sintamos coagidos, pois a coação meramente reforça o medo. Começa o período de prática como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que eles apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso, é deles que precisa ser salvo. Essa é uma afirmação gritante e inequívoca de que você precisa ser salvo apenas dos seus pensamentos. O problema é que nós não os conhecemos. Porque pensamos que nossos pensamentos alçaram voo e existem fora de nós. É por isso que vem enfatizando como Jesus enfatiza a nossa necessidade de examinarmos nossas mentes. Na verdade, um dos temas mais importantes dessas lições é o exame da mente em busca de pensamentos não amorosos. Ocasionalmente, Jesus diz para buscarmos os amorosos, como virá em breve, mas de modo mais amplo. Seu foco está apenas nos pensamentos não amorosos, porque eles são o problema. São eles que precisamos trazer à luz da verdade. Uma vez que sua escuridão tiver sido dispersada, os pensamentos amorosos simplesmente serão. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamento de desamor
são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu os vejas de modo diferente. É a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará visão. Essa é uma afirmação muito forte. É imperativo para a tua salvação que os vejas de modo diferente. Como você pode vê-los de modo diferente se não os vê de forma alguma? É por isso que você tem que examinar sua mente em busca de pensamentos de desamor. Jesus já lhe disse que entende que você não compreenda o que ele está dizendo. Além disso, você certamente não aceita seus ensinamentos, porque não acredita que a culpa é o inferno. A ideia aqui, portanto, é que você não finja que é um estudante maravilhoso e que acredita em tudo nessas lições. O que o torna um maravilhoso estudante de um curso em milagres é perdoar a si mesmo por não acreditar em tudo que está aqui. Lembre-se, a ideia é trazermos nossos pensamentos de desamor ao seu amor, para que ele possa reinterpretá-los para nós. É por isso que nosso reconhecimento e aceitação da presença deles em nossas mentes é tão essencial para a nossa cura e salvação. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles deste modo. Meus pensamentos de desamor em relação a pontinhos estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Já coloquei direto aqui essa lição com a minha experiência com o sonho com a pessoa lá, que eu contei para vocês no início da aula de hoje. Perfeito. Meus pensamentos de desamor em relação a fulana ou a situação tal estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. É isso que Jesus quer dizer no texto quando fala para citar essa importante afirmação novamente. Tua tarefa não é buscar o amor, mas meramente buscar e encontrar todas as barreiras dentro de ti mesmo que tu construíste contra ele. Esse aspecto do nosso processo de perdão é tão essencial que poderia ser repetido em quase todas as lições. Nós precisamos estar continuamente vigilantes contra os nossos pensamentos de desamor para podermos trazê-los à presença do amor em nossas mentes, que gentilmente vai dissipá-los. Nossa tarefa, novamente, é meramente buscar e encontrar esses pensamentos, né? A remoção pertence ao Espírito Santo, não a você. Não é esse o seu papel, remover os equívocos da mente, apenas encontrá-los. Então entregá-los ao Espírito Santo para que sejam removidos. O restante da lição contém orientações e instruções posteriores para a prática do dia. Note especialmente esses gentis lembretes de que somos, afinal de contas,
apenas iniciantes em nossa jornada. É possível que aches esses períodos de prática mais fáceis se o intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio, Jesus reconhece. Ela virá a ser muito mais fácil à medida em que tua mente se tornar mais disciplinada e menos sujeita à distração. Concentração constante se torna uma das características do nosso estágio mais avançado de aprendizado. Quando somos consistentemente capazes de pensar em Jesus e em sua mensagem de perdão. O alcance do mundo real, o objetivo final de um curso em milagres, vem quando nossa concentração constante se torna permanente. A correção da mente certa, tendo desfeito o problema da mente errada, deixando apenas a memória de Deus, alvorecendo em nossas mentes curadas e santas. Enquanto isso, deves sentir-te livre para introduzir variedade nos períodos de exercícios em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Inclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original e acrescentando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Jesus introduz a ideia de que podemos ser flexíveis em nossa prática, uma tentativa óbvia de nos ajudar a iniciar o processo de generalizar as lições específicas a todas as situações e circunstâncias. Instruindo-nos a não mudarmos a ideia, ele também está nos introduzindo gentilmente ao importante tema da forma e conteúdo. Podemos variar a forma na qual expressamos o perdão ou o amor, desde que o conteúdo permaneça o mesmo. O parágrafo final nos encoraja a nos tornarmos cada vez mais atentos durante o dia todo, assim como a aplicarmos a ideia do dia às tentações de ouvirmos a doutrina de culpa do ego. Nas aplicações mais curtas, que devem ser feitas de 3 a 4 vezes por hora, ou mais se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo. Repetir a ideia de hoje e preferivelmente ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disso. Na extensão em que pudermos responder rapidamente às tentações do nosso ego para sentirmos culpa e raiva, nessa extensão devemos progredir à meta de sabermos que nossa santidade é a nossa salvação e que nós somos santos. Gratidão mais uma vez, meus queridos. Finalizamos a lição 39. Treinem bastante. Fiquem presentes para todas as situações do dia.
Fiquem presentes e vocês vão perceber a cada dia mais quantas lições a gente tem todos os dias para praticar. São muitas, o tempo todo. A gente tem oportunidade de treinar. Com a lição do dia. Com a lição do dia. Peguem a lição do dia e pratiquem com cada pensamento de desamor, cada situação de conflito, a cada pensamento de ataque, de auto-ataque. É só vigiar, estar presente, que vocês vão ver que vocês têm conteúdo, que vocês têm substância, que vocês têm exercícios. A vida seria o caderno que você abre e tá lá cheio de tema de casa para fazer. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Um beijo para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau!